Bom, senhoras e senhores deputados, eu penso que estamos em condições de começar a nossa audição, que de resto é a primeira audição no âmbito dos trabalhos desta 19ª Comissão de Inquérito. Obviamente, em primeiro lugar, e na qualidade de Presidente da Comissão, agradecer ao Sr. General Carlos Jerónimo e na qualidade de Chefe de Estado-Maior do Exército e aos responsáveis do Exército que o acompanham, agradecer a vossa presença, particularmente a do Sr. General, agradecer inclusive a imediata disponibilidade em tão curto espaço de tempo para estar connosco e poder ajudar-nos no âmbito dos trabalhos desta Comissão. Dizer-lhe, Sr. General, que, enfim, não me cabe a mim interpretar, mas a vontade de cada um dos grupos, mas interpretando um bocadinho a vontade da Comissão, que a intenção desta Comissão, ao iniciar precisamente com os responsáveis dos 3 ramos das Forças Armadas, é um bocadinho a de perceber, não propriamente a matéria que depois vem a seguir, que é a celebração dos contratos, as decisões políticas e até as decisões políticas subsequentes a esses contratos, designadamente aquelas que têm a ver com as contrapartidas, mas aquilo que aqui foi explicitado na altura em que se pediu a presença dos chefes dos 3 ramos, é um bocadinho a compreensão da relevância deste equipamento no ponto de vista do conceito estratégico e do seu interesse do ponto de vista das Forças Armadas e isso, obviamente, procurar que os responsáveis máximos de cada um dos ramos pudessem trazer alguma informação sobre essa mesma matéria. Dizer também, Sr. General, que obviamente estas audições seguem o método normal, ou seja, haverá rondas de perguntas por cada uma das forças políticas. A primeira ronda tem cada grupo parlamentar disporado 10 minutos, podendo ou não, depende da vontade dos seus deputados, ser pergunta-resposta, ou seja, poder fazer várias perguntas usando esse mesmo tempo. A segunda ronda é agrupada, não é? Portanto, o Sr. General poderá responder a várias perguntas em conjunto e depois haverá ainda uma ronda livre para algum Sr. Deputado que queira fazer perguntas. Basicamente é isto. O Sr. General, enquanto poente, tem, se pretender usar dessa faculdade, tem, obviamente, se quiser dar-nos uma introdução ou uma exposição inicial, está à vontade para fazer. O tempo indicativo são 10 minutos. Enfim, eu não lhe procurarei ser demasiado exigente e rigoroso. Dou-lhe só esse tempo como tempo indicativo. O Sr. General está à vontade para o fazer. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, muito boa tarde, Srs. Deputados. Dizer que é um grato prazer para nós, para mim pessoalmente e para o pessoal que me acompanha, os oficiais que me acompanham o Exército, estar aqui hoje, na tentativa de poder esclarecer alguma coisa relativamente a este assunto, dizendo que irei centrar a minha apresentação, esta minha intervenção inicial, na justificação da necessidade dos equipamentos. Depois, se houver outras perguntas, ao longo do debate, portanto, procurarei responder a essas perguntas. Começando por aquilo que disse, e permitam-me que leia, a justificação do programa das VBR Pandur 8x8. Para prosseguir um nível de ambição definido superiormente e garantir liberdade de ação num ambiente de grande incerteza, o Exército necessita de um amplo leque de capacidades que lhe permitam a atuação com grande flexibilidade e em todo o espectro das operações militares. Ao nível do Exército, devemos possuir uma capacidade de dissuasão defensiva convencional, autónoma e credível, o que requer a existência de capacidades com diferentes tipos de forças, ligeira, média e pesada. Ligeiras, médias e pesadas. O Sistema de Forças Nacional, componente operacional Exército, é o centro de gravidade do Exército e, como tal, é necessário que os seus atributos operacionais sejam credíveis, certificados e se configurem como facilitadores para a participação em missões no âmbito de organizações internacionais e no cumprimento de outras missões que lhe sejam atribuídas. A viatura blindada de rodas VBR 8x8 Pandur 2 constitui-se como um projeto estruturante do Exército, cuja concretização é determinante para garantir uma aplicação flexível, equilibrada, interoperável das componentes do Sistema de Forças Nacional, componente operacional Exército, visando, no âmbito da capacidade de intervenção,
a transformação de uma brigada ligeira numa brigada de características médias, habilitando Portugal a participar com os seus aliados em operações conjuntas e combinadas e com meios idênticos em tecnologia e capacidade operacional. Para tal, entre o final de 2002 e julho de 2003, foram definidos os requisitos técnicos e operacionais, tipologias e quantitativos de viaturas 8x8, em resultado dos trabalhos realizados pelo Estado-Maior do Exército, com a colaboração da Direção de Material e Transportes do Comando da Logística. Um dos requisitos levantados foi a adoção de uma família de viaturas aerotransportáveis que incluísse as versões de transporte de pessoal, comando, comunicações, porta-morteiro 120 mm, porta-míssil anticarro, porta-canhão 25-30 mm, reconhecimento, apoio de serviços e apoio de fogos com uma peça de 105 mm. Ainda de acordo com o planeamento, as VBR 8x8 destinavam-se a equipar as unidades de manobra de uma brigada e as forças nacionais destacadas, garantindo-se deste modo que as componentes de manobra e proteção destas forças seriam mais adequadas aos teatros de operações onde previsivelmente podiam ser empregos. O programa VBR 8x8 foi edificado como pilar do reequipamento do Exército, não só pela sua duração no quadro da atual Lei de Programação Militar, como pela importância financeira e evolução tecnológica que induz, mas também pelas implicações e condicionalismos que impunha a outros programas, como o do armamento, componentes da simulação, comando, controle de informações, assumindo-se assim como um dos principais vetores de mudança e modernização do Exército nos últimos anos. Resumindo, a aquisição das VBR 8x8 veio multiplicar a capacidade operacional da Brigada de Intervenção, induzindo um forte impacto na modernização do Exército, através da sua transformação numa grande unidade, com características que a colocam a par da atual evolução organizacional e doutrinária implementada por países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esta é a minha primeira intervenção. Dizia mais o seguinte, complementando aquilo que disse. Como sabem, há uma série de documentos estruturantes da Defesa Nacional, nomeadamente o Conceito Estratégico Militar, que agora está até em revisão, as missões das Forças Armadas, o Sistema de Forças Nacional e as MIFA, e, portanto, no Conselho Estratégico Nacional é definido um nível de ambição e no Sistema de Forças Nacionais determinadas capacidades. E, em resultado dessas capacidades, para preencher essas capacidades, são necessários uma série de equipamentos para preencher essas capacidades. E foi, neste caso, atendendo a este aspecto, que apareceram as viaturas blindadas VBR 8x8 Pandur, até porque o Exército, como viaturas blindadas, tirando as mecanizadas de Lagarta, as blindadas de Lagarta, que estão sediadas na Brigada Mecanizada de Santa Margarida, só dispunha das, se me permitem, velhinhas Chaimite, que fizeram toda a guerra do ultramar, ainda chegaram a ser e ainda são utilizadas lá fora, mas que careciam de ser substituídas. Só a título de exemplo, direi que, por exemplo, as Chaimites começaram a ser utilizadas nas primeiras operações nos Balcãs, na Bósnia, e atualmente no Kosovo, e são viaturas que não têm capacidade de climatização. E, portanto, não é fácil trabalhar naqueles ambientes com viaturas não climatizadas. Para além de que ainda há capacidade de sobressalentes, ainda há capacidade de manutenção, mas há determinados aspectos tecnológicos ligados à parte de comando e controle que essas viaturas não têm capacidade, já não têm capacidade de responder às solicitações, maiormente se trabalharmos em ambiente multinacional com parceiros com os quais temos que nos ligar. Terminava aqui esta minha apresentação, julgo que não esgotei os 10 minutos e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado. Não contei o tempo, mas também penso que não, Sr. General, o que de resto não seria outra coisa de esperar, dada a disciplina militar.
na gestão do tempo. A disciplina parlamentar é um bocado mais difícil, mas eu vou procurar que os seus deputados tenham também, começando obviamente pelo Sr. Deputado António Proa, que dispõe de tempo global de 10 minutos. É normal também que o Sr. General, que enfim, também não queria com isto ter uma atitude impositiva, mas o normal é que no caso de resposta se tente conter o tempo da resposta no tempo da pergunta, ou seja, que o tempo da resposta não seja muito superior ao tempo da pergunta, podendo ser necessário, como é evidente, quer dizer, porque há perguntas muito simples que implicam respostas mais detalhadas, mas a lógica global é essa. O Sr. Deputado António Proa dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente começo por cumprimentar o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General Carlos Jerónimo, bem como os senhores militares que o acompanham. O Sr. Presidente acabou por enquadrar a pertinência destas inquirições, nomeadamente no que diz respeito aos chefes dos ramos militares, e eu diria que a intervenção inicial do Sr. General também permitiu encurtar em muito a minha intervenção, porque acabou por antecipar a resposta a algumas das questões que eu iria colocar. Eu sublinharia, no entanto, Sr. Presidente, relativamente a este conjunto de inquirições com os senhores chefes militares, que elas se enquadram muito naquilo que nós consideramos e que o Estado português, na sua organização, considera que é a importância essencial das Forças Armadas na organização do Estado, o papel que elas desempenham, e neste caso em concreto, no âmbito do objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que, como se sabe, diz respeito aos programas relativos à aquisição de equipamento militar, necessariamente, no âmbito destes processos, houve uma intervenção das Forças Armadas e, de acordo com a sua organização, naturalmente, necessariamente das suas chefias, e é nesse âmbito que considerámos que era não só pertinente, como muito útil ouvir os senhores chefes dos ramos das Forças Armadas, sendo que vale a pena, desde já, e essa é claramente a nossa posição enquanto grupo parlamentar, separar claramente, no âmbito desta Comissão e nestas inquirições em concreto aos senhores chefes dos ramos, separar, por um lado, o que diz respeito às opções, às prioridades quanto à aquisição de equipamento militar, e separar essas opções e essas prioridades, onde claramente as Forças Armadas têm intervenção, separá-las do processo de contrapartidas, matéria que é, embora gerida pelo Estado, é gerida pelo Estado através do Governo, e, portanto, eu diria que essa dimensão do objeto desta Comissão não é, diria eu, pertinente nestas primeiras inquirições. E, portanto, detendo-me nesta perspectiva do envolvimento da responsabilidade que têm as Forças Armadas nas opções relativas aos equipamentos, neste caso em concreto, no que diz respeito ao Exército, do conjunto de programas que estão no âmbito desta Comissão restringem-se à aquisição das viaturas blindadas de roda, vulgo Pandur, e, portanto, é quanto a isso que nós nos referimos, sendo que, e era a primeira questão mais direta que colocava ao Sr. General, ainda assim valia a pena, e, enfim, o Sr. General já, de algum modo, antecipou algumas das questões, ainda assim valia a pena um enquadramento de quais são as razões que concorrem para a necessidade de investimentos na aquisição de equipamento militar em geral. Como é que se desenrola esse processo de avaliação e de decisão de aquisição de equipamento militar, no que diz respeito naturalmente à intervenção das Forças Armadas, como se inicia, quais são as etapas, e o Sr. General já referiu, enfim, de certo modo, a um processo de cascata que tem que ver
com o conceito estratégico de defesa nacional, com o conceito estratégico militar, enfim, o senhor, e no âmbito depois da LABOFA tem, e o Sr. General também muito bem referiu, as missões, o sistema de forças, o dispositivo de forças e depois uma lei de programação militar. Mas deste conjunto complexo de etapas, gostaria que o Sr. General pudesse detalhar mais em que passos é que se dá a intervenção mais decisiva das Forças Armadas. Gostaria também de saber, Sr. General, se nos pode especificar as razões que levaram o Exército a tomar estas opções, porque é que as considerou prioritárias, que avaliação de necessidades, e o Sr. General referiu nomeadamente a questão da antiguidade já e, portanto, das limitações das anteriores viaturas às quais sucederam as Pandur. Mas valia a pena perceber, ficarmos com uma noção clara de quais as limitações, nomeadamente aquelas limitações que ocorreriam se esta opção não tivesse sido concretizada, ou seja, em que medida é que ficaria limitada a intervenção e o cumprimento das missões que estão confiadas ao Exército se estas opções não tivessem sido tomadas e, portanto, de algum modo justificar a necessidade deste investimento por parte do Estado. E neste âmbito, colocava-lhe também a questão de poder especificar que tipo de capacidades é que asseguram estas viaturas, qual o seu uso, nomeadamente no âmbito de missões, do cumprimento de missões internacionais e, neste âmbito, o Sr. General, eu colocava-lhe uma outra questão que me parece também relevante. Tendo em conta a participação do Estado português em organizações internacionais, e refiro-me desde logo à NATO, em que medida é que essa nossa participação nessas organizações, por um lado, condiciona e, por outro lado, em que medida é que essa integração contribuiu, neste caso, para a aquisição destas viaturas em concreto e, portanto, para a tomada de decisão desta opção. E para já, Sr. Presidente, ficava-me por aqui, porque o Sr. General, de facto, fez uma primeira intervenção que foi muito clara e que cobriu grande parte daquilo que eram algumas das nossas dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, Sr. General, se quiser, às perguntas do Sr. Deputado António Proa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado António Proa. Vou tentar responder o mais sinteticamente possível. Relativamente ao enquadramento das razões para a aquisição de material militar em geral e o processo de decisão e apreciação e intervenção mais decisivas das Forças Armadas. Como eu disse, nós temos um conceito estratégico de defesas, temos um conceito estratégico militar, é definido um nível de ambição, ele está em revisão, mas não difere muito no nível de ambição daquilo que estava, que vinha do conceito estratégico anterior, há algumas alterações, mas Portugal, face aos riscos e ameaças que foram levantados e aos cenários e subcenários, tem que ter capacidade de responder, de poder empenhar um comando de brigada, com as forças que lhe estão agregadas, em qualquer tipo de cenário, ou seja, em todo o espectro das operações militares, e 3 unidades de escalão batalhão de manobra. Unidades de manobra é aquilo que vulgarmente que nós chamamos de infantaria, artilharia, infantaria e cavalaria, unidades de apoio de fogos, artilharia antiaérea e unidades de apoio de serviços, e unidades de apoio de combate, ou reconhecimento, etc. E, portanto, para cumprir este desiderato, temos que ter pessoal preparado, unidades estruturadas e equipadas devidamente para cumprir estas missões. E já lá vai o tempo em que estivemos envolvidos numa guerra em África, na guerra do ultramar, com um tipo num contexto completamente diferente, de uma guerra de contra-insurgência, em que recorremos muito, embora também utilizasse alguns equipamentos, a forças apiadas, a utilização de helicópteros,
nesta nova tipologia de missões, seja num ambiente convencional, ou mesmo neste ambiente que não é bem convencional puro, ou de contra-insurgência, mas que, como é o caso do Afeganistão, pode-se considerar naquilo que nós costumamos designar por Three Block War. Em simultâneo, em várias partes do território, temos ações convencionais, ações de apoio ao desenvolvimento e ações, ou se quisermos, CIMIC, Ligação Civil-Militar, e ações de contra-insurgência. Nós, militares e o país em geral, tem que dotar as Forças Armadas e as forças às quais destina missões a cumprir, seja no interior do território, seja lá fora, com as capacidades necessárias, nomeadamente no caso da proteção da força. E foi por isso, porque as Chaimites já estavam, embora ainda continuemos a utilizar, mas era tempo de renovar os equipamentos e colocar equipamentos à disposição, neste caso do Exército, embora também tivessem previstas viaturas para os fuzileiros, viaturas que garantam alguma proteção na movimentação de homens num teatro de operações, como era o do Afeganistão e nomeadamente, e também do Kosovo, em algumas circunstâncias, embora com algumas diferenças substanciais. Devo dizer que a primeira vez que mandámos homens para o Afeganistão, e nós estamos no Afeganistão desde 2006, recorremos a viaturas emprestadas pelos espanhóis, viaturas Uro. Nem sequer tínhamos viaturas em condições para mandar para o teatro de operações do Afeganistão. Usámos na primeira fase viaturas nas Quick Reaction Force, maiormente constituídas por pessoal do Centro de Tropas de Comando e paraquedistas, tudo unidades da Brigada de Reação Rápida, e mesmo no Afeganistão atualmente, onde temos já uma missão diversa daquela que tínhamos inicialmente. Estamos mais numa ação de mentoria e de apoio de mentoria às forças afegãs, nomeadamente ao comando da principal divisão de Cabul, a 11ª Cabul Capital Division. Temos que fazer movimentos de tropas no teatro e para o sítio onde estamos aquartelados, para o comando da divisão e muitas vezes para as FOB, para as Forward Operation Base, que constituem um anelo de segurança de Cabul, e portanto temos que ter alguma proteção para o pessoal. Devo dizer que no Afeganistão, neste momento, das 36 viaturas que utilizávamos a MEVI, toda a gente conhece da televisão, dos telejornais, 15 eram viaturas emprestadas, ou são viaturas emprestadas pelos americanos. Neste momento já só temos 13, porque houve viaturas que sofreram danos e foram devolvidas, e 10, uma transformada em ambulância, são nacionais. Nacionais que utilizamos da primeira vez em Timor-Leste e que, recolhidas a território nacional, tiveram que ser mandadas para Israel para blindar, porque não tinham uma blindagem adequada. Devo dizer que temos mais viaturas AMV no continente, aqui em Portugal, mas que nem todas têm o mesmo tipo de blindagem. Blindámos com a blindagem que era necessária, as que temos no Afeganistão. Temos cá algumas com o mesmo tipo de blindagem, porque é para treino, e portanto, só para dizer como é que temos as dificuldades que temos tido em termos de viaturas. Quando falamos de unidades de escalão mais elevado, como é o caso da Brigada de Intervenção, onde estão colocadas as viaturas Pandur 2, temos que ter viaturas para um conjunto maior de subunidades, de escalão batalhão, de 2 batalhões de infantaria, um esquadrão um grupo de reconhecimento e depois todo o apoio de combate e de serviços. E, por isso, adquirimos com a mesma plataforma uma tipologia diferente de viaturas que permitem fazer face a todo o espectro de operações na qual venhamos a ser empenhados. E para já, também, quando Portugal oferece forças
seja para a NATO, seja para a União Europeia ou para as Nações Unidas, tem que ter equipamentos que garantam a proteção dos seus militares lá fora. Já tivemos, como sabem, alguns militares feridos e algumas mortes, nomeadamente numa viatura URO no Afeganistão, um IED matou o sargento Roma Pereira, mutilou para sempre o primeiro cabo Mota e, portanto, nós, militares, e julgo que o país em geral, participando do país em missões desta natureza, tem o dever de dar o melhor que pode, dentro dos constrangimentos financeiros, para equipar as suas Forças Armadas e para dotar os seus militares da proteção e dos meios necessários, seja de comunicações, seja de visão noturna, de capacidade de fogo e de proteção. E por isso, a razão da aquisição das viaturas Pandur 2. Também devo dizer que a Shamit foi empenhada num cenário muito diferente daquele que estamos a viver hoje em dia. E na Shamit nós não metemos... A viatura tem um condutor, um apontador e um chefe de viatura, e não temos uma secção de infantaria, tem regras, tem quantitativos definidos, missões de cada homem, e não temos uma viatura de infantaria numa Shamit. E também não desembarcamos tão rapidamente de uma viatura da Shamit como desembarcamos de uma Pandur 2. Tem um portaló, se assim podemos dizer, que baixa a rampa, e quem conhece a Shamit sabe que é completamente diferente sair por uma porta quase individual, ou lateral ou nas traseiras, e portanto é completamente diferente a rapidez de desembarque de uma força de uma Pandur 2. Já agora só acrescentar também que há bem pouco tempo eu tive a oportunidade de ser chefe da equipa de avaliação de um Battle Group da União Europeia, numa altura em que Portugal ainda estava, já não existe a Eurofor, em Florença, e Portugal contribuiu com um Battle Group, com alguns enablers, ou seja, C-130, com alguns meios com outras capacidades, nomeadamente um C-130, 2 helicópteros para a Air Medevac e um batalhão completo para esse Battle Group da União Europeia. Isto só se faz com meios, quer dizer, não podemos ir para o terreno sem meios. Temos que comunicar. Combater significa poder proteger-se, poder fazer movimentos, poder fazer fogo e poder comunicar. E só com meios é que se faz isto. Já lá vai o tempo da espada. Em Algesbarrota fomos muito bons, mas agora não se combate com espada, tem que se ter outra tipologia de meios. Em termos de participação em missões internacionais, já falei no Battle Group da União Europeia, pois com este tipo de equipamento estamos à altura, temos capacidade de participar nessas organizações internacionais. Eu costumo sempre dizer que a segurança é um bem e é a base de tudo. O desenvolvimento vem a partir da segurança, e se virmos as intervenções nos teatros de operações no exterior, primeiro começamos pela segurança e depois é que vêm os outros pilares do desenvolvimento, porque sem segurança não se faz nada. E temos que ter a capacidade de poder, nos casos autonomamente, noutros casos cooperativamente, ou num cenário de emprego coletivo, ter os meios para responder. E se nós pertencemos, perdoem-me a expressão, a vários clubes, como as Nações Unidas, a União Europeia e a NATO, e a segurança é importante para todos nós, embora a gente às vezes pense que os conflitos só se passam lá longe e não chegam aqui até nós, já vimos por múltiplos exemplos no mundo que isso não é bem verdade. Nós temos que pagar a nossa parte da fatura da segurança. Não podemos querer ter segurança e depois só os outros é que se encarregam da nossa segurança. Não sei se respondi às questões que o Sr. Deputado António Proa me colocou, mas para já era isto que eu tinha para dizer. Se houver necessidade de algum esclarecimento adicional, poderei tentar fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado António Proa dispunha ainda, se quisesse, de tempo, não pretende fazer mais nenhuma pergunta e, portanto, eu passo a palavra
Ao Sr. Deputado José Magalhães, Partido Socialista, penso que é o Sr. Deputado que fará as perguntas. O Deputado José Magalhães, Partido Socialista, dispõe igualmente e obviamente de 10 minutos. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Gostaria de associar-me à saudação que o Sr. Presidente exprimiu em relação ao Sr. General e aos seus acompanhantes. O objetivo do inquérito não é a discussão da futura lei de programação militar, bem necessária, aliás. É aferir como é que certas opções foram tomadas e qual é o estado da questão. E, portanto, tudo aquilo que vou perguntar, e de resto é muito concreto, é perguntado nesta ótica. Eu devo dizer que quem quer que seja que tenha estudado as auditorias do Tribunal de Contas e acompanhado a execução deste programa, dificilmente deixará de concluir que a medida 17, ou seja, capacidade de intervenção do Exército, tanto em relação ao armamento anticarro como a artilharia antiaérea, etc., todos os outros projetos que integram a M17, desses projetos todos, o projeto VBR 8x8 é um dos mais impressionantes na medida em que o Sr. General sintetizou as ambições, mas a realidade, de maneira bastante brutal e cruel, torna esse projeto num símbolo de fracasso. Fracasso porque, como sabemos, a compra foi anulada, cancelada na parte possível, as contrapartidas foram catastróficas e exemplares do fracasso do modelo, o fabricante inepto, nem sei sequer, aliás, se existe ainda ou se já faliu completamente, e, portanto, fez-se a demonstração da maneira mais cruel de que o Exército, embora precisemos de meios, podia viver sem a frota de Pandurs de 300 e tal unidades, depois reduzida em 2004 para 260, que tinha sido ambicionada e sonhada como, precisamente, integrando o cenário que o Sr. General aqui bem sintetizou. E mais ainda, eu pedi há bocado o texto do relatório, o último relatório de execução da Lei de Programação Militar, que o Governo mandou, como a lei obriga, julgo que no mês de março deste ano, e lá encontramos na página 37, em relação à M17, esta frase: tendo em consideração que não há disponibilidade financeira para continuar a concretização desta medida, não existem necessidades financeiras planeadas. Ponto. É esta a realidade. Já não assim em relação à manutenção, em que o projeto de manutenção das VBRs que existem está incluída como dotação mínima para garantir a aquisição de consumíveis, sobressalentes, etc. E eu vi que, aliás, na internet, que tinham realizado recentemente um exercício, Júpiter, em que testaram alguns equipamentos de comunicações, com êxito, aliás, a partir das Pandurs em operação no terreno, o que significa que é possível ter capacidades instaladas, já não resultantes deste projeto, mas de outros, para rentabilizar o material que existe e melhorar a capacidade operacional do Exército, neste caso concreto. Mas isso é obra do trabalho das Forças Armadas, neste caso do Exército, não tem a ver com o objeto do nosso inquérito. Portanto, se a ideia era dotar o Exército destas ferramentas e destes equipamentos, a realidade é aquela que o Sr. General melhor do que ninguém conhece. Eu gostava de lhe perguntar quantas VBRs é que estão efetivamente em serviço e aonde, qual tem sido a solução alternativa para as VBRs, qual o juízo sobre a operacionalidade prática destas. Não estou a falar do catálogo, não é? Porque no catálogo e na internet todos os equipamentos com as suas especificações podem parecer-nos atraentes e na nossa shopping list tenderíamos a comprá-los. Para que é que tem servido em concreto? E por outro lado, face às lições adquiridas com este equipamento, com todas as suas fragilidades, solipantes, problemas, etc., decorrentes da má produção, portanto, da incapacidade do fornecedor de cumprir especificações, é a Pandur que nos interessa como Estado, porque vai ter que ajudar, o debate está reaberto, não é? Cancelado o contrato, feita a resolução do contrato, tudo está no ponto zero. E, portanto, vai ser necessário, no futuro, um novo programa, com um novo caderno, com novas especificações, com um novo procedimento, com nova seleção, etc. Eu digo-lhe isto porque
lembro-me de que a opção pela Espandur não foi isenta de polémica no Exército. A opinião das Forças Armadas nesta matéria era de que o equipamento adequado e mais pertinente e mais funcional seria outro, não este. E foi, porventura, com base no argumento das contrapartidas, as fantásticas contrapartidas, etc., etc., que à margem desse posicionamento, desse estudo, que era puramente operacional, que era puramente militar, foi tomada, pela entidade competente constitucionalmente, a opção de adquirir estes VBRs Pandur. Como o debate se vai reabrir, não é pouco importante, ainda que não esteja no fulcro do nosso inquérito, a conclusão que se tire sobre se, além de ser um fracasso enorme deste ponto de vista das ambições, e colocar as Forças Armadas numa posição embaraçosa, que é ter que fazer o que tem que fazer com meios emprestados ou outros, além disso, se não é necessário corrigir o rumo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. General, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado José Magalhães. Dizer o seguinte, eu normalmente sou um bocado pragmático. Uso aquilo que tenho e não construo, procuro não construir castelos no ar. Mas o Sr. Deputado pôs aí uma questão bastante pertinente relativamente ao programa da Espandur. O programa da Espandur teve uns números iniciais bastante mais, falou em 260, mas o número correto ultimamente eram 240 Pandurs destinadas a equipar a brigada de... As 20 para a Marinha. 20 para equipar a brigada de intervenção. Dessas viaturas, o Exército recebeu até agora 166. Portanto, há 11 tipos de viaturas, uma delas, castelhano, se eu me enganar, que era 11 tipos de viaturas, viaturas de transporte de infantaria, viaturas de combate de infantaria, viaturas de posto de comando, viaturas de medevac, ambulâncias, de manutenção e recover, viaturas anticarro, viaturas de reconhecimento, viaturas de... Estas são... Remote Weapon Station, viaturas de transporte de morteiros e viaturas de comunicações. As viaturas... E viaturas de engenharia. Bom, o Exército recebeu umas 166 viaturas, viaturas de combate de infantaria, neste momento tem 105, o programa está completo, viaturas de combate Infantry Fighting Vehicle tem 22, faltam 8 para completar o programa. As viaturas de posto de comando, num total de 16, está completo. As viaturas de evacuação, num total de 7, está completo. As viaturas de recuperação e manutenção estão 5, faltam 2 para o programa. As viaturas antitanque eram 15, têm as viaturas anticarro, não tem nenhuma. 15 não tem nenhuma. Não tem nenhuma. As viaturas de reconhecimento, 4 tem 4. As Remote Weapon Station, das 7 tem as 7. De morteiros, porta-morteiros, de 31 tem 0. De comunicações, era suposto ter 6, tem 6. Ambulâncias, tem 0, Ambulâncias era suposto ter 3, tem 0. E as viaturas de engenharia, suposto ter 9, tem 0. Elas estão distribuídas, não vou agora entrar em pormenores, distribuídas por unidades da brigada. É certo que não vale a pena, portanto, mas basicamente estão no regimento de manutenção, porque os mecânicos têm que praticar nas viaturas, mas fundamentalmente no regimento de infantaria 13 em Vila Real, no regimento de infantaria 14 em Viseu, no regimento de cavalaria 6 em Braga.
umas no Depósito Geral de Material do Exército e depois no Regimento de Transportes também. Regimento de Transportes, porque são 6 viaturas que projetámos recentemente para o Kosovo, e já agora, só para dizer, nós no Kosovo estávamos a utilizar as Chaimites e as Panhar M1, uma viatura de reconhecimento ligeira, M11, Panhar M11, uma viatura de reconhecimento ligeira pertencente ao Esquadrão de Reconhecimento da Brigada de Reação Rápida do Regimento de Cavalaria 13 em Estremoz, e tivemos incidentes. Nós também tivemos um incidente há algum tempo em que façam uma manifestação e nós temos alguma responsabilidade em termos de reserva da Força Tática da NATO, somos reserva da Força Tática, reserva tática do comando da KFOR, da Kosovo Force, e temos algumas responsabilidades em termos de controle de tumultos. E devo dizer que uma Panhar M11 é uma viatura de reconhecimento muito leve e que, aqui há tempos, num incidente, um semi-trailer civil a meteu numa valeta. Como uma Panhar já não faz isso. Portanto, estou aqui a falar da proteção dos homens. Dizer também que é certo que as viaturas tiveram alguns, e tenho aqui o Tenente Coronel Castelhano, que é um homem da manutenção, alguns problemas, houve algumas exceções provisórias, mas foi acordado na altura com a firma fazer alguns trabalhos, uns reworks, e depois era parado o período de garantia durante os reworks e começava a garantia no final do reworks. Eu devo dizer que depois desta interação do recebimento das viaturas e a recepção atenta do nosso pessoal da inspeção do comando da logística e do nosso pessoal da manutenção, as viaturas, embora se tratasse de um protótipo à partida, em concorrente com 2 viaturas que já estavam no mercado, uma da mesma empresa, que era a Piranha, e outra que era a Pátria de outra empresa, as viaturas, até agora, nenhuma razão, elas servem perfeitamente os requisitos que foram definidos. E estamos satisfeitos. No Kosovo tivemos aqui há tempos, e para isso é que um problema de óleos com as temperaturas gélidas no verão, mas resolvemos o problema. E só para dizer, portanto, que as viaturas servem perfeitamente. Claro que o programa não está completo. Se eu empregar, mesmo para a brigada como um todo, não consigo empregar a brigada como um todo. Mesmo se empregar uma unidade de escalão batalhão, eu tenho a maior parte das viaturas para o batalhão, mas faltando-me o anticarro e faltando-me os morteiros e a parte das comunicações, das duas uma. Ou enveredo por outro programa, por outro tipo de viaturas. O Exército tem previsto um programa que há de ser lançado de 4x4. E faço uma combinação dessas viaturas. O ideal será ter viaturas da mesma tipologia, não é? E resolve o problema com essas viaturas 4x4. Agora, o ideal é ter as mesmas viaturas, porque isto só faz sentido numa unidade tática, seja qual for o escalão, se tivermos todas as componentes. Eu, só para quem, mas toda a gente tem a ideia, quem não fez o serviço militar, ou se eu realizo uma ação ofensiva e tenho que tomar uma posição em alturas e tenho fogos em contra-encosta do outro lado em que não estou a ver as pessoas que estão a disparar, eu tenho que ter armas de tiro curvo para fazer, não tenho de morteiros, não consigo fazer a supressão dessa ameaça. Se tiver carros do outro lado ou outro tipo de viaturas, tenho que ter armas anticarro, porque com munições ligeiras não faço moça, perdoem uma expressão, do outro lado. Portanto, isto é um todo harmonioso que só funciona se tiver as peças todas. Eu diria, para terminar, que a viatura serve, o programa tem que ser completado, porque senão fica coxo. Mesmo estando a falar, portanto, nos níveis de ambição, ou emprego de uma brigada como um todo, em todo o espectro de operações militares, ou numa unidade de escalão batalhão, porque não tenho o apoio de fogos, não tenho as comunicações e não tenho... Eu posso lá pôr um Jeep, mas o Jeep não acompanha as viaturas em todo o terreno, tem que ir por estrada. Não tem a proteção que dá uma pandura em termos de anti-estilhaços e fogos de armas ligeiras do adversário. Portanto,
só faz sentido, de facto, ter o programa completo. Neste ponto em que estamos, faltam algumas viaturas, 70... das 166 para 240 são 74, julgo eu. 74 viaturas. Não sei se respondi às questões todas, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. General. O Sr. Deputado José Magalhães dispõe ainda de tempo, se quiser continuar o seu interrogatório, pode continuar. Muito obrigado, Sr. General. Gostava só que pudesse completar a informação prestada, que é útil e importante, em duas áreas. Primeiro, houve reworks e, portanto, correções. E depois disso começou o período de garantia das viaturas recepcionadas e, portanto, aceites para serviço pelas Forças Armadas. O grande problema é que o período de garantia pressupõe um fornecedor. E esse fornecedor, que eu saiba, está INOP. Ou não está INOP. Isto é, as Forças Armadas, o Exército, no caso concreto, tem condições para garantir a efetivação da garantia no sentido jurídico e tem condições para aplicar as verbas previstas para, não tanto para os combustíveis, obviamente, que são de um fornecedor autónomo, mas para os subexcelentes e para a manutenção normal, com todas as suas características, tem condições financeiras para isso e operacionais. Em segundo lugar, o programa não está completo, como disse. O grande problema é que, aparentemente, o programa não é completável a partir da mesma matriz, ou é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General. Porque acabou o programa, acabou. O programa não acabou, o projeto não é realizável a não ser com um novo concurso. Presumo que sim, Este concurso foi cancelado. Mas já agora só esclarecer aqui estamos a falar de 3 contratos. O contrato de fornecimento de viaturas Pandur 2 8x8, o contrato de fornecimento de sobressalentes e o contrato de contrapartidas. E, portanto, a General Dynamics não acabou. A fábrica é que, não sei se fechou as portas ou deixou de fabricar. E, portanto, nós continuamos a fazer reworks e temos militares nossos a receber nas oficinas gerais de material de engenharia, aqui na ajuda, curso de formação até nível 3 e vamos ter militares capazes de fazer todo o tipo de manutenção em todos os componentes da viatura. Os cursos estão a decorrer, há de acabar brevemente e temos essa capacidade. Portanto, o problema dos sobressalentes não se põe. A parte da formação, a contrapartida entre bancos de ensaio, manuais, ferramentas e formação inclui a formação e nós vamos ter essa capacidade de fazer a manutenção do nível 3. Portanto, não há problemas com as viaturas que temos ao serviço, conseguimos fazer os três níveis de manutenção, são estes, não é? Há tipos sobressalentes, pronto. Os 3 níveis, 1, 2 e 3, os 3 níveis de manutenção. Portanto, conseguimos fazer os 3 níveis de manutenção. Não? Suportado? Não, esses contratos estão de pé. E, portanto, há verbas, segundo a Lei de Formação Militar, sim. E segundo o relatório de discussão, há verbas para esse efeito. A última pergunta que gostava de fazer está relacionada com a observação que fez muito rapidamente sobre as alternativas. Historicamente, colocou-se a alternativa do produto Pátria, do produto Piranha, mas hoje em dia, 2014, e no horizonte de 2015, 2016 e anos seguintes, haverá porventura outras alternativas em condições de fornecimento. E, portanto, essa matéria é uma matéria que suponho que está em aberto e absoluto. Portanto, não é objeto da nossa comissão de inquérito, será objeto, porventura, de uma revisão da Lei de Programação Militar, que não está nas mãos desta comissão. Portanto, o juízo que faz é um juízo de caráter histórico. Ou seja, é um juízo em relação à opção tomada historicamente no ano de 2004, com a opção pela solução Pandur e não pelas soluções Piranha e Pátria. Era essa, todavia, não era, julgo eu, essa a opção histórica que se colocava no seio do Exército. Mas como função de Sr. General não é ser historiador da arma, esta questão não é relevante. Em termos práticos, temos outros meios
de escavar esse aspecto da história que não interrogar o atual titular do cargo. Sim, só dizer que... Só um segundo, Sr. Deputado José Magalhães, só para dizer que, enfim, pelas contas que fizemos, apesar da gestão, eu também estou a ensaiar o equipamento aqui pela primeira vez, e portanto a gestão do tempo e o controle do relógio não foi tão rigoroso como desejado, mas o seu tempo estará praticamente esgotado, portanto não tem mais nenhuma pergunta, então para uma resposta final, Sr. Deputado José Magalhães, Sr. General, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só dizer o seguinte, portanto, tiveram, como eu disse, 3 opções em cima da mesa. O Exército, quando estamos a falar de capacidades concretamente estamos a falar dos equipamentos, define requisitos operacionais e requisitos técnicos, pois é feito um concurso que já nos extravasa, ao nível da tutela, com a participação da GAED, etc., e foram definidos determinados, falta-me o termo também, só um momento que eu já não tenho cabeça para estas coisas todas. Não estou a falar do concurso. Fatores de ponderação no concurso. E os fatores de ponderação que foram definidos na altura era 50% o preço, 32,5% os requisitos técnicos, que englobava todos os requisitos essenciais, 2,5% de contrapartidas e 5% prazo de entrega. Onde a Pandur, supostamente, e eu não tenho, mas daquilo que me é dado saber, onde a Pandur terá, digamos, colhido vantagens, teria sido no preço e nas contrapartidas. E, portanto, a viatura, nós aí limitamos, o concurso segue e nós só definimos, como eu disse, a gente pode aspirar a ter muita coisa, mas definimos requisitos operacionais e requisitos técnicos. Depois vai-se ao mercado, ver o que é que há, se nos serve e portanto, dentro daqueles requisitos técnicos, se encaixa nos requisitos técnicos, para isso temos a inspeção do comando da logística e depois recebemos o equipamento. Tá, muito obrigado, Sr. General. Seguindo a ordem dos grupos parlamentares, cabe a vez ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Lobo Dávila, presumo, Sr. Deputado tem a palavra, dispõe também de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por cumprimentar o Sr. General, Carlos Jerónimo, Chefe de Estado-Maior do Exército, os senhores militares que o acompanham, e queria começar por dizer, Sr. General, que de facto nós estamos no âmbito de uma comissão de inquérito que visa analisar o enquadramento contratual de 7 programas militares distintos e, portanto, o objetivo do pedido da sua audição, Sr. General, não é propriamente o de discutir, como disse aqui o Sr. Deputado José Magalhães, até com alguma graça, a futura lei de programação militar, mas é também o de poder colocar em perspectiva, ao mais alto nível, a necessidade do Estado ter determinados equipamentos e, sobretudo, a perspectiva dos ramos, dos diferentes ramos, sobre o equipamento e sobre a necessidade de reequipamento militar. E por isso, Sr. General, eu queria agradecer-lhe as várias respostas que já aqui deu e queria colocar algumas perguntas muito concretas, evidentemente sobre o programa militar que temos vindo a falar, das VBRs Pandur, aproveitando para, em função das perguntas que colocar, também ir dando aquelas que me parece que foram as respostas que o Sr. General já foi dando. E, portanto, se me permite, só para, em termos de conclusão, só para alinhar aqui um conjunto de ideias. A primeira pergunta é a pergunta evidente, que é o programa de aquisição dos veículos blindados foi uma necessidade operacional do Exército. Por aquilo que o Sr. General já disse, foi um projeto estruturante para o Exército e é um projeto estruturante para o Exército que tem que ser completado naquela que foi a perspectiva que o Sr. General aqui transmitiu. A segunda pergunta tem a ver com aquilo também que já foi referido pelo Sr. General como a necessidade que havia em substituir os veículos blindados
designados por Schmidt, e eu sobre isso, ouvindo aquilo que o Sr. General aqui nos disse, os diferentes aspectos, do ponto de vista operacional das dificuldades deste tipo de veículos, bem como a sua antiguidade, eu queria apenas pedir-lhe, nós sabemos que estes veículos blindados são do tempo da Guerra da África, mas gostava que nos pudesse dizer, pelo menos para termos percepção, ou uma maior percepção, sobretudo para aqueles deputados que, como eu, que não fazendo parte da Comissão de Defesa e nunca tendo estado diretamente relacionado com estes assuntos da defesa, a não ser em casa, por isso quando o Sr. Militar dizia, o Sr. General dizia há bocadinho, para quem fez o serviço militar obrigatório, Sr. General, eu não fiz o serviço militar obrigatório, mas filo em casa durante 27 anos e, portanto, basicamente a minha relação com assuntos de defesa é essa. Mas queria lhe perguntar, apenas para que nós pudéssemos ter aqui presença em termos factuais, de que década é que eram estes veículos blindados Schmidt que foram substituídos, ou que se pretendeu substituir através deste programa militar? Gostava que nos pudesse dizer, década de 60, 70, não faço ideia, mas é uma das perguntas que gostava que nos desse aqui uma resposta concreta. O Sr. General também já nos disse que a substituição era uma prioridade operacional do Exército, e sim, era uma prioridade operacional do Exército. Já nos disse também que foi um salto tecnológico para o Exército, sobretudo num conjunto de missões, nomeadamente deu o exemplo do Kosovo, onde aquilo que são as especificações operacionais destas viaturas permitem ter uma capacidade de resposta completamente diferente daquela que tínhamos antes, ou daquela que nem sequer tínhamos antes, e portanto é um bocadinho também isso que está aqui em causa, para além das condições de segurança, que também são extremamente importantes, como é evidente, e portanto foi um salto tecnológico. Qual é que é o grau de satisfação do Exército com a Espandur? Portanto, o Sr. General especificou-nos aqui, com grande detalhe, as 166 viaturas que recebemos. Disse-nos que estas viaturas, em resposta ao Sr. Deputado José Magalhães, servem, foi essa a expressão que calculo que julgo ter ouvido da parte do Sr. General, servem, mas que se trata de um programa que tem que ser completado. Eu pergunto-lhe concretamente qual é o grau de satisfação do Exército com estas viaturas. Perguntava também, Sr. General, até porque nesta última resposta o Sr. General acabou por dizer que o Exército definiu um conjunto de requisitos operacionais, definiu também um conjunto de requisitos técnicos, participou, elaborou, colaborou os fatores de ponderação, e eu gostava de lhe perguntar concretamente, durante a fase concursal, qual foi o papel do Exército nas especificações técnicas e na avaliação técnica das propostas que foram apresentadas a concurso. Queria também, Sr. General, já muitas destas perguntas foi respondendo ao longo das suas intervenções, mas que confirmasse, para que tivéssemos também aqui factos concretos, objetivos, qual foi o pedido inicial do Exército? Qual foi o pedido inicial do Exército dirigido, na altura, ao Ministro da Defesa Nacional, ao Ministério da Defesa Nacional, às estruturas competentes do Ministério da Defesa Nacional? Qual foi o pedido inicial do Exército? Que nos confirmasse se esse pedido consistia em mais de 800 viaturas. Qual era o pedido inicial? O número final adjudicado, se confirma, portanto, às 260, em função das várias reduções que houve. Gostava que nos pudesse dar mais alguns dados sobre isso. E, por fim, Sr. General, se o Exército, como diz o Sr. Deputado José Magalhães, pode o Exército viver sem a frota de Pandur que tem hoje? Portanto, a certa altura o Sr. Deputado José Magalhães diz que que o Exército vive com esta frota de Pandur, colocando até a hipótese abstrata se o Exército pode viver sem esta frota de Pandur que tem. E eu pergunto objetivamente, pode o Exército viver?
sem esta frota de Pandur e que consequências objetivas, pegando outra vez naquela pergunta que foi colocada pelo deputado António Proa, que consequências objetivas existem se não tivéssemos esta frota de Pandur, nomeadamente em termos de compromissos internacionais. Já nos falou no Kosovo, já nos falou no Afeganistão, mas eu pedia-lhe que nos conseguisse concretizar um pouco mais, porque, como dizia o Sr. General, e muito bem, não há parte, quando dizia uso aquilo que tenho, nós usamos aquilo que temos e não usamos aquilo que não temos. E, portanto, quando não usamos aquilo que não temos, provavelmente em determinado tipo de operações não existimos. E, portanto, gostava que pudesse concretizar um pouco mais, agradecendo evidentemente as explicações e as diferentes respostas que já nos foi dando ao longo destas intervenções, que, como referi no início, para nós são muito úteis neste início de trabalhos, sobretudo para termos a noção daquelas que são as necessidades efetivas dos diferentes ramos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Sr. Deputado Lobo Dávila, vou tentar responder às questões que me colocou. Em termos das Chaimites, as Chaimites são da década de 60, portanto eram viaturas que foram utilizadas logo nos primórdios da Guerra da África. Havia viaturas Chaimite feitas cá, eram as Chaimite, e viaturas quase idênticas, Cadillac, que foram fornecidas pelos americanos, mas similares. Ainda estamos a utilizar algumas dessas viaturas no grupo de reconhecimento em Braga, porque tem uma peça de 90 mm, 90 mm. Depois, é a viatura V150. Depois, em termos de especificações e a participação, portanto, a equipa de trabalho do Exército, como disse, Estado-Maior do Exército, Direção de Material e Transportes, DMT, na altura da DSM, as coisas mudam depressa. Na altura da DSM, com o pessoal do Exército, Direção de Serviço de Material, do Exército e da Marinha, participaram no júri do concurso, juntamente com elementos de GAED, Direção-Geral de Armamento e Equipamento de Defesa, e agora foi constituída a partir de 2008, salvo erro, 2005. 2008, efetivo, mas depois do concurso foi a MAF. A missão de acompanhamento e fiscalização que englobava elementos do Exército e da Marinha. Só para dizer, e passo para a segunda questão, ainda dentro desta questão. Sim, o Exército está satisfeito, até porque as viaturas passaram os testes todos que foram previstos. Portanto, e como eu disse, estamos a terminar os cursos de manutenção e vamos tendo o programa de sobressalentes e tendo os equipamentos, as ferramentas necessárias, os manuais e a formação necessária, estamos em condições de nós próprios, sem recorrer a outrem, fazermos a manutenção os 3 níveis de manutenção das viaturas. Devo dizer que, e permitam-me aqui uma referência elogiosa aos meus camaradas da Força Aérea e da Marinha, que nós somos pródigos em manter equipamentos a funcionar anos e anos consecutivos. Temos mestres em termos de manutenção. Quase já não se vêem Alouetes 3 a voar, e o Alouete 3 já fez 50 e tal anos ao serviço da Força Aérea e está aí a voar. E, portanto, pedimos messas em termos de capacidade de manutenção, e a Marinha, com os navios que temos, que já são, alguns até, dos mais pequeno porte, também fizeram a Guerra da África. E o Exército está satisfeito, portanto, com este tipo de viaturas. Claro que tivemos problemas a início, isto é como nos casamentos, também temos problemas a início, às vezes também no fim, não é? Mas vamos resolvendo os problemas. Normalmente no fim. O pedido inicial do Exército, o número que eu tenho não são as 800 viaturas, as referências que eu tenho são 600 viaturas. E viemos muito para baixo desse tipo de viaturas. Mas isso foi in illo tempore. Já não... As necessidades foram fixadas para equipar uma brigada. E nós
desenhámos esta brigada à semelhança das brigadas strike americanas. No contrato de fornecimento das viaturas Pandur 2 ainda havia a opção para uma viatura Mobile Gun System, com uma peça de 105 mm, lá está porque aqui ainda estou a utilizar as V150 com 90 mm, mas na altura a própria Brigada Strike americana ainda não tinha resolvido essa questão no mercado. Havia uma viatura que poderia cumprir esses requisitos, mas que era o Centauro, mas não era uma opção muito viável, até porque daquilo que falámos e relacionado com a pergunta do Sr. Deputado José Magalhães, não é muito conveniente ter vários tipos de viaturas, depois em termos de manutenção, logística, é tudo muito mais complicado. E, portanto, prescindimos dessas 30 viaturas, salvo erro, era? 33 viaturas Mobile Gun System. Viver sem a frota de Pandura. Como eu digo, eu trabalho com aquilo que tenho, mas o programa não está completo. E eu não consigo cumprir, se eu tiver que pôr uma unidade, eu já não estou a falar de uma unidade de escalão de brigada, uma unidade de escalão batalhão, não tendo algumas de tipologia de viaturas que são necessárias, eu não consigo cumprir todas as missões. Depende do cenário. Eu no Kosovo estou a utilizar 6 Pandura, mas o Kosovo é uma coisa calma, um bocado mais agitada em Mitrovica Norte, mas os problemas que eu tenho que resolver é com agitação, com manifestações, remoção de roadblocks e pouco mais, felizmente, para nós e para eles também. E, portanto, depende da missão, mas se estamos a falar em todo o espectro de operações militares, pois eu não consigo participar numa operação ofensiva se não tiver morteiros, armas anticarro, canhões, etc. Comunicações. Portanto, o programa está coxo. E tenho a perfeita noção de que o país tem dificuldades económicas, mas entre ter um programa coxo ou não ter nada, ou ter tudo, agora falhou-me aqui, ter um programa coxo não serve para todas o tipo de opções que podemos estar sujeitos a ter que responder. Não sei se respondi às questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado Lobo Dávila, se quiser ainda dispõe de tempo. Não pretende mais nenhuma pergunta. Seguimos então para o grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Ramos, ou o Sr. Deputado António Filipe, não sei se o Sr. Deputado João Ramos, dispõe também de 10 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. General e a sua equipa. Começar por dizer que temos noção que o Sr. General, enquanto chefe de Estado-Maior, não tem responsabilidades no âmbito dos processos que esta Comissão tem por objeto. Mas gostamos de conhecer alguns dos procedimentos, nomeadamente muito já foi esclarecido sobre esta matéria. E por isso a primeira questão que gostávamos de colocar, o Sr. General tinha a questão, pretendia colocá-la de outra forma, mas o Sr. General já esclareceu que o Exército é envolvido nos processos técnicos dos concursos. O que nós gostávamos de saber é de que modo é que o Exército, o Ministério ou a Direção-Geral de Armamento, em que percentagem, dizendo de uma forma simplista, é que participam no âmbito deste processo, se é possível dividir isto desta forma, e se o envolvimento do Exército é só no âmbito das definições técnicas, o Sr. General também depois falou aí na participação nas equipas de avaliação, ou se vai para além destas matérias. Em termos dos critérios, os critérios são apenas os critérios técnicos definidos pelo Exército, ou há outros critérios depois envolvidos nos processos de escolha.
outra das questões que gostava de saber é porque é que o programa não está completo, porque é que está coxo. O Sr. General disse já várias vezes que o programa está coxo, porque é que ele está coxo, porque é que não foi cumprido, o que é que levou que o programa não fosse cumprido e que faltem ainda o fornecimento de 74 viaturas, se estava previsto assim, se isso é normal, se é previsível inicialmente que em 2014 ainda faltassem 74 viaturas, ou se elas já deviam ter sido fornecidas há muito, e o que é que determinou que isso acontecesse. Nomeadamente, gostávamos de saber se o diferendo entre a Steyr e a Fabri-Equipa tem alguma relação ou não com o atraso no fornecimento ou com o não fornecimento destas 74 viaturas. Depois, gostava de perguntar ao Sr. General relativamente à manutenção. Disse-nos aí que estão praticamente na fase final de preparação de militares para fazerem a manutenção das viaturas. O que nós gostávamos de saber é como é que a manutenção foi feita até aqui, quem é que fazia a manutenção e em que ponto é que isso estava previsto ou não nos contratos. E se a manutenção é feita atempadamente das viaturas e se as viaturas estão todas operacionais ou se há viaturas com necessidades de manutenção e que não são cumpridas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. General, por favor. Bom, relativamente aos critérios, já estamos a entrar num campo mais específico. Eu se precisar, socorro-me aqui do Tenente Coronel Castelhano, que é um homem que está ligado a este assunto há algum tempo. Portanto, nós definimos, como eu digo, o Exército, requisitos operacionais e requisitos técnicos. Depois é feito um concurso, as firmas concorrem, apresentam um produto, há uma bateria de testes que é definida, e as viaturas cumprem ou não os requisitos essenciais. Só para título de curiosidade, dizer que a Pátria, por exemplo, na parte em que tinha que meter uma viatura na água e navegar e circular na água, nem sequer retraiu-se e não pôs a viatura ali em Troia. Não sei se estavam com medo de que se revertesse para submarino. Mas pronto, não. Esse é outro programa. Portanto, e depois acompanhamos, como eu digo, com a inspeção do Comando da Logística e a recepção das viaturas. Uma equipa técnica e uma equipa operacional. E, portanto, as viaturas cumprem os requisitos essenciais e, como eu disse, passaram nos testes. O programa, como eu disse, está a coxo, faltam 64 viaturas, não foram cumpridos. Tanto quanto me é dado saber, houve decisão da tutela de terminar Sim. E a argumentação que foi utilizada foi atraso nos prazos de entrega. E, portanto, sobre o relacionamento entre a Steyr e a Fabri-Equipa, eu não vou entrar por aí, sei aquilo que vem nos jornais. Uns põem as culpas nos, outros põem as culpas noutros. O que é certo é que os prazos de entrega, depois de serem estado várias vezes a cumprir os prazos de entrega, por 6 vezes, isso tem um nome técnico lá que os juristas sabem, uma palavra muito complicada, não cumpriram os prazos de entrega. Isto é um nome muito bonito. Interpelação admonitória. Não cumpriram e portanto, 6 dessas interpelações. 6. A última foi a 8 de 8 de 2011. A última 8 de 8 de 2011. E, portanto, decidiram terminar com o contrato. E, portanto, por aí as viaturas ficaram sem ser fornecidas. A manutenção atempada. A manutenção atempada desse tipo de viaturas. Dizer que a manutenção continua a ser feita. Como digo, havia outro. Agora, nós estamos a adquirir capacidade de fazer todos os níveis de manutenção. Nós fazíamos alguns níveis de manutenção e a manutenção é feita.
os técnicos sabem isso, há manutenção Preventiva e corretiva. a manutenção preventiva e corretiva. Decorrente do contrato há uma garantia de 3 anos e que é permanência. E depois do contrato há uma garantia de 3 anos que é proporcionada por o After Sales e que está a funcionar bem. Dizer que anteriormente era a empresa que nos apoiava em termos de alguns níveis de manutenção. Agora estamos a adquirir a capacidade de o fazer autonomamente. Ok? E portanto não há viaturas, as viaturas praticamente, além das paragens de manutenção preventiva e manutenção corretiva, estão a funcionar e estamos a utilizar as viaturas para exercícios, para treino, para aprontamentos, etc. E, como eu disse, no Kosovo também temos viaturas a operar. Não sei se respondi às perguntas todas, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. General. O Sr. Deputado dispõe ainda de tempo, portanto, se quiser continuar a fazer perguntas, faz favor, Sr. Deputado João. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só clarificação, Sr. General. O que eu questionava relativamente ao processo e eu diferendo entre a Steyr e a Fábrica Equipa, não era um comentário do Sr. General ou diferendo, era perceber se há conhecimento que esse diferendo tem ou não relação com o atraso. Era aquilo que eu questionava. E também relativamente ao que foi dito, perguntar, que me confirme, Sr. General, do que me disse, depreendo que o que é determinante no processo de escolha são os critérios definidos pelo Exército. Nenhuma das outras estruturas que referi, o Ministério ou a Direção-Geral de Armamento se sobrepõe, por isso os critérios definidos pelo Exército são os que são determinantes no processo de escolha. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. General. Não, já agora, relacionamento, atraso, tanto quanto eu sei, os diferentes entre a Steyr e a Fábrica Equipa teve a ver com o atraso das viaturas, isso até levou ao cancelamento do contrato. Relativamente, eu digo que o Exército define requisitos operacionais e requisitos técnicos, e a viatura tem que cumprir uma bateria de testes, mas depois falei que foram definidos em termos de concurso, fatores de ponderação, que já não são nossos, exclusivos do Exército, não é? Os 50% em termos de preço, os 5% em termos de prazo de entrega, peço desculpa que eu já não tenho números na cabeça. Os 32,5 dos requisitos essenciais e os 12,5 das contrapartidas. E depois é feita uma matriz, com certeza. As firmas... Os critérios são dados aos fornecedores antes de... Sim, os critérios são dados aos fornecedores antes deles participarem. Portanto, aqui já não temos grande intervenção neste processo. Nós, fundamentalmente... Avaliamos as equipas. Sim, sim. Nós, efetivamente, interessa-nos se aquele equipamento, em termos de requisitos técnicos e operacionais, pode cumprir aquilo para que nós o vamos destinar. Isso é que é fundamental. Não sei se fui claro. Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E o Sr. General sabe quem é a estrutura que define os outros critérios, estes que referiu agora, para além daqueles do Exército? Sr. General. Sr. Presidente, Sr. Deputado, pois isso é o Ministério, já não temos nada a ver com isso, não é? Nós, como eu disse, dizemos, este equipamento é para fazer isto, tem que responder a estes requisitos operacionais e depois os requisitos técnicos. E depois aí já passa para outro patamar, ok? Não sei se respondi, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado, mais alguma pergunta? Sim, Sr. Presidente. Uma última pergunta. Sr. General, no âmbito das entidades que é para serem ouvidas na nossa Comissão e que estão aprovados, estão alguns militares no ativo. Nós tivemos aqui uma discussão prévia, noutra reunião, que se colocava em causa a possibilidade dos militares do ativo poderem ser ouvidos nesta Comissão, nomeadamente havia o caso do Major-General Carlos
Serafino. E o que eu pergunto é que, se, do ponto de vista do Exército, se há impedimento relativamente a estas audições, porque na nossa perspectiva não nos parece que, se não há incompatibilidade no exercício de um cargo de um cargo político, também não deve haver incompatibilidade na prestação de esclarecimentos sobre precisamente o exercício desse... Não estou a dizer que esta questão veio do Exército, foi uma questão que foi discutida internamente e, por isso, estando o Sr. General aqui, julgo que era oportuno colocar e saber se há ou não, se haverá ou não, da perspectiva do Exército, impedimentos na participação nesta comissão. O Sr. António Proa faz-me sinal. Sr. Presidente, faço, enfim... Sobre a condução dos trabalhos, presumo. A figura da interpelação, porque me pareceu, francamente, que esta questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista não tem como pressuposto aquilo que foram os pressupostos da dúvida que nós colocámos e das reservas que nós manifestámos. As reservas que nós manifestámos não tinham que ver com a compatibilidade formal no âmbito das Forças Armadas, tinha que ver com o nosso entendimento relativamente ao nosso relacionamento com as Forças Armadas e, portanto, nunca utilizámos como argumento qualquer tipo de incompatibilidade formal no âmbito das Forças Armadas, porque enfim, nem nos temos que pronunciar sobre esse. Agora, o critério teve que ver com o nosso entendimento enquanto deputados, enquanto Assembleia da República e só nesse âmbito. E, portanto, esta pergunta até me parece, desse ponto de vista, um bocadinho desajustada, mas queria só deixar esta nota e o Sr. Presidente gerirá a reunião como bem entender, como é evidente, mas esse esclarecimento pareceu-me oportuno. Peço desculpa e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. De facto, enfim, quando eu ouvi a pergunta do Sr. Deputado João Ramos, eu próprio considerei que a pergunta era mais uma pergunta para a Comissão, uma vez que a Comissão fez esse debate, do que propriamente para o Sr. General. No entanto, não quis, de alguma forma, coartar nem a possibilidade do Sr. Deputado perguntar, nem a possibilidade do Sr. General, obviamente, comentar. Dizer unicamente, para esclarecimento, que essa questão passou aqui pela Comissão, houve dois entendimentos diferentes, houve um entendimento maioritário, um requerimento que foi votado no sentido desta Comissão, por princípio, ou não é por princípio, é no princípio e no fim, não chamar militares que estejam no ativo nos termos desse mesmo requerimento. No entanto, o Sr. Deputado João Ramos, obviamente, faz-lhe a pergunta sobre o entendimento. O General dirá o que quiser e o que entender, sendo que a sua opinião, obviamente, não, quer dizer, mandará uma vínculo à decisão da Comissão, que de resto já está tomada e é a de não chamar militares no ativo. Desde já, exatamente. Lembra-me bem o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, desde já, nos termos do requerimento que foi aprovado. Sr. General, se quiser, no entanto, fazer algum comentário. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, só aqui uma salvaguarda, eu ainda estou no ativo. Ainda sou careca e tenho cabelos brancos, mas ainda estou no ativo. Portanto, essa regra, a resposta está dada. Mas já agora uma pergunta. Em que qualidade é que era a intenção de ouvir o Major General Serafino? Está bem, mas ele não era elemento... Ele é um militar do Exército nessa altura, mas não estava no Exército. O General Serafino, em termos de... As funções que desempenha atualmente são Comandante da Brigada de Reação Rápida. E Pandures, por acaso vai utilizá-las agora no Kosovo, na rotação das brigadas, mas no Exército nem tem nada a ver com os Pandura. Posso dizer, eu nestas coisas gosto de ser um bocado olhos nos olhos, transparente. Se me pedirem para vir cá, venho cá. Digo aquilo que sei e penso que todos os militares do Exército têm esta postura que eu tenho. Se for necessário, vêm. Se decidirem em contrário, também está decidido. Ninguém tem problemas e de certeza eu conheço bem o Major General Serafino, já fui comandante direto dele e é um homem de uma verticalidade e de uma honestidade a toda a prova e, portanto, não teria nenhum problema em vir. Sr. General, só retificar uma coisa, quer dizer, era militares no ativo que não fossem os chefes dos três ramos, como é evidente, porque eles estavam excepcionados à partida e já tinham sido devidamente excepcionados, mas eu agradeço obviamente a sua resposta e a sua frontalidade na resposta. O Sr. Deputado João Ramos já concluiu já o seu interrogatório. O Sr. Deputado João Semedo, em nome do Bloco de Esquerda, dispõe também de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu queria cumprimentar o Sr. General, bem como os senhores oficiais que o acompanham. Eu irei fazer meia dúzia de perguntas e
julgo eu que bastante concretas. A primeira é a seguinte: o Sr. General é chefe de Estado-Maior do Exército desde fevereiro, se não estou em erro. Eu gostaria de lhe perguntar se anteriormente, enquanto oficial do Exército, teve alguma intervenção mais ou menos direta em todos estes processos e procedimentos que conduziram à aquisição destes equipamentos militares. Ouviu falar, em alguns casos, com mais detalhe, outros com menos detalhe, mas queria perceber se este seu conhecimento é o conhecimento, naturalmente, como chefe de Estado-Maior do Exército tem que dispor, ou se resulta de ter tido, enquanto oficial do Exército Português, alguma intervenção direta neste processo. A segunda questão é uma confirmação. Percebi das suas palavras que, no final destes anos, não lhe restam dúvidas sobre a necessidade e a utilidade dos equipamentos militares adquiridos e tampouco dúvidas sobre as opções feitas em relação aos equipamentos em concreto que acabaram por ser adquiridos. Portanto, gostaria que confirmasse se a leitura que eu faço e fiz das suas palavras é correta. Gostaria também de lhe perguntar se tem conhecimento se na altura a chefia do Exército foi ouvida pelo Governo quando o Governo decidiu pela resolução do contrato. Gostaria de saber se nessa altura houve, por parte do Governo, a preocupação em saber o que é que as chefias militares e do Exército, no caso concreto, pensavam sobre o assunto. Gostaria também de lhe perguntar se relativamente, portanto, há um contrato que relativamente a um determinado segmento desse contrato está por cumprir, por realizar, eu gostaria que me esclarecesse se o Exército tem em preparação, em discussão, alguma alternativa em estudo, e pergunto-lhe porque recentemente, há uns tempos, o Sr. Ministro da Defesa, numa entrevista, teve a oportunidade de dizer que estava a pensar lançar um concurso para o equipamento alternativo no ano de 2014, o ano que está em curso. E, portanto, gostaria de saber se a chefia do Estado, portanto, a chefia do Exército Português, tem alguma alternativa e também, ainda neste âmbito de estar por concluir e por cumprir integralmente este contrato de Espandur, queria também perguntar-lhe se o Exército beneficiou, entre aspas, este benefício, enfim, é uma maneira de falar, se beneficiou de alguma contrapartida por ter-se visto impedido de usufruir de um contrato tal como ele estava inicialmente previsto. Portanto, era isso que lhe queria perguntar. As duas últimas perguntas são sobre o seguinte. Há no contrato, na cláusula 51 deste contrato, é uma cláusula frequente neste tipo de contratos, mas eu gostava de saber depois como é que ela foi concretizada. A cláusula é uma cláusula sobre a salvaguarda relativa à prestação de caução de bom e pontual cumprimento do contrato. É uma das cláusulas finais do contrato. Isto existe, julgo eu, na esmagadora maioria dos contratos, e a cláusula diz o seguinte: mostrando-se objetivamente inviável a prestação da caução no momento da assinatura do presente contrato, será a mesma prestada no prazo máximo de 48 horas a contar desta data. Eu queria saber se tem conhecimento, se a caução foi efetivamente prestada, porque disso decorre uma outra pergunta. É se, tendo sido prestada, se foi acionada quando se deu a resolução do contrato. Admito por inteiro que esta pergunta não... Enfim, que o Estado-Maior do Exército não disponha de resposta a esta pergunta, mas, no entanto, admitindo que pudesse ter conhecimento disso, e porque acho que é um elemento importante relativamente ao assunto da nossa Comissão, ao tema da nossa Comissão, não queria deixar de lhe perguntar. Por último, uma pergunta que é
simples e que é o seguinte. Eu presumo que a resposta é negativa, mas queria fazer a pergunta. Se sim ou não está a decorrer algum inquérito no Exército sobre eventuais ilícitos cometidos por elementos do Exército em todo este processo que conduziu à contratação do Spandur, à compra deste equipamento. Eu comecei por dizer na pergunta que presumo que a resposta seja negativa, mas como faz também parte do tema e do assunto desta comissão, do seu objeto, faz também a forma como as várias instituições se relacionaram com este processo, esta é uma pergunta que eu não deixarei de fazer a todas as individualidades que aqui vierem, porque me parece também a única forma de sabermos é perguntando diretamente e não tentando pôr-nos a adivinhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Para responder, Sr. General, por favor. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo, Srs. Deputados. Relativamente à primeira questão, se eu tive alguma intervenção no processo? Não. Lido com as viaturas, porque nas minhas anteriores funções era comandante das forças terrestres e a minha preocupação era receber as viaturas e elas estarem em condições para responder às missões que me são cometidas. Depois, segunda questão, o Sr. Deputado João Semedo diz que depreendeu que o equipamento serve, que me confirmasse o equipamento, como eu disse, passou nos testes e o equipamento responde aos requisitos operacionais e técnicos que foram definidos, sem problemas. Houve problemas, de facto, no início, foi acordado entre o Exército e a empresa e com a intervenção e o Estado português que se fizessem um reworks. Esses reworks foram feitos. Na altura da entrada das viaturas dos reworks suspendeu-se a garantia. No final do reworks dos trabalhos continua a garantia, a tal garantia dos 3 anos e está a funcionar em pleno. Chefia do Exército se foi ouvida na resolução do contrato. Sinceramente não consigo dar esta resposta, poderia tentar sabê-la, mas não sei se foi ouvida. Tanto quanto sei, foi decidido porque houve atrasos no fornecimento das viaturas e o interesse do Exército é ter viaturas, não é? Para responder às missões que lhe são, mas não consigo, Sr. Deputado, com grande pena minha, não consigo responder a esta questão. Depois, relativamente ao contrato, se tem preparação de estudo alternativo. Claro que tem. O Exército usa uma figura nas operações militares que tem sempre uma reserva. Nunca empenha a totalidade das forças, tem sempre uma reserva. Como eu já disse, uma solução, quando não tivemos as viaturas canhão 105 mm, temos as viaturas 90 mm no grupo de reconhecimento que está localizado em Braga. Como eu digo, o programa não está completo. O ideal seria ter viaturas da mesma tipologia, em termos de manutenção, em termos de logística, etc. Mas nós estamos a prever, o Exército tinha, e estamos a começar a rever, estava previsto começar a rever este ano a Lei de Programação Militar, um programa de aquisição de viaturas 4x4, que não tinham esta finalidade. São viaturas mais pequenas, que se destinam a forças ligeiras, da Brigada de Reação Rápida, nomeadamente comandos, operações especiais e paraquedistas, para poderem intervir em missões não com esta tipologia de viaturas, mas com outro tipo de viaturas mais ligeiras. Eu devo dizer que tive a oportunidade de estar 3 vezes no Afeganistão e quando o itinerário principal, que é aquela grande, o Highway 7, que liga aqueles acortelamentos todos, e nós está fechado por ameaças de IEDs e temos que ir por itinerários alternativos, passando no meio de aldeias com casas de adobe, um MV cabe uma mão travessa de cada lado. Uma Pandur não entra lá. E, portanto, consoante o teatro, a gente tem que ter tipologias de equipamento e de viaturas que se adequem ao teatro. E, portanto, estamos a estudar a possibilidade das 4x4. Claro que as 4x4 têm
um determinado número que está previsto, ou que estava equacionado em termos de lei de programação militar, o que podemos ter que fazer é, para determinadas situações, desviar essas viaturas para, em conjunto com as 8x8, completarem aquelas capacidades que eventualmente não tivermos. Se no anticarro não temos problemas, porque uma viatura anticarro montamos-lhe um suporte para um lançador de mísseis e a viatura dispara, até o anticarro, claro que a proteção não é a mesma que a da Pandur, não é? Mas não temos problemas. No morteiro, outras questões se colocam, porque o morteiro que estava previsto era um morteiro 120 para equipar as viaturas porta-morteiro, podendo disparar de dentro da viatura, o que, em termos de aquilo que a gente chama contra-bateria, é muito mais rápido responder a uma ameaça de fogos indiretos, ou então atingir um alvo, mesmo que esteja em linha de vista. Se tivermos que tirar o morteiro da viatura, e estas viaturas porta-morteiro tinham essa capacidade, ter um prato para o morteiro para colocar cá fora. Se tivermos a equacionar as viaturas 4x4, se calhar o morteiro 120 não joga com as viaturas 4x4, temos que ir para um morteiro 81, cano longo. As granadas têm quase o mesmo efeito, quase o mesmo alcance, mas não é exatamente a mesma coisa. Portanto, será sempre uma solução remediada, mas ela está equacionada para, no caso de este programa não vir a ser completo com esta tipologia de viaturas. Depois, se o Exército beneficiou de algumas contrapartidas, como eu disse, beneficiou, portanto, em termos de alguns equipamentos de teste, que estão instalados nas oficinas gerais de material aeronáutico, da formação e da parte de manuais e sobressalente, aquilo que estava inscrito no programa, de simuladores. Montamos um simulador em Vila Real e estamos à espera ainda no pacote de contrapartidas de outro simulador de condução e, portanto, que nos evita desgaste de viaturas em treino e até poupança de combustível, não é? E, portanto, o Exército beneficiou. Relativamente ao contrato e a cláusula 51, isso é uma área que nos foge um bocado ao Exército, o Sr. Deputado João Semedo. Não consigo dar resposta a essa questão. Extravasa-nos o âmbito do Exército. Em termos da última questão, não tenho um inquérito a decorrer no Exército, é não mesmo, não grande. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. General. O Sr. Deputado João Semedo pretende ainda continuar o seu interrogatório? Não, estou inteiramente satisfeito com as respostas e agradeço o rigor com que elas foram dadas. Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Eu creio que concluímos então a primeira ronda. Na segunda ronda, Sr. Deputado António Proa, pretende, ou algum Sr. Deputado do PSD? Não. Sr. Deputado José Magalhães? Não, tenho muita pena porque o Sr. General introduziu uma questão de saber planos de recurso e de alternativa no caso de ser impossível continuar o programa, mas isso manifestamente já excederia o âmbito do nosso inquérito e é mais matéria para a Comissão de Defesa Nacional e, portanto, com muita pena tenho que prescindir, Sr. Presidente, mas agradeço o esclarecimento. Obrigado, Sr. Deputado, e seguramente, ainda bem que a Assembleia guarda material também para a Comissão de Defesa Nacional e informações para a Comissão de Defesa Nacional. Sr. Deputado Lobo Dávila. Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para pedir uma pequena precisão que tenho ideia de ter registado porventura mal, que é o seguinte: o Sr. General referiu, até com algum humor, a questão das interpelações admonitórias, as tais 6 interpelações admonitórias, sendo que a última aparentemente teria sido efetuada ou enviada ao privado que está em situação de incumprimento em 8 de agosto de 2011. Perguntava eu, Sr. General, se tem ideia de que data aproximadamente é que há incumprimento e em que momento é que a primeira destas interpelações admonitórias é efetuada. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. General está só aqui a consultar a documentação para verificar e vai já responder. Só para precisar, do ponto de vista temporal, onde é que nós nos encontramos. Claro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados. A primeira data de 26 de 5 de 2010.
Certo? Muito obrigado. Tá. Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, pretende? Não. Sr. Deputado João Semedo, mais alguma pergunta? Também não. Passamos então à terceira ronda, onde os seus deputados poderão fazer as perguntas individualmente, se assim o entenderem, e o Sr. General responderá em conjunto às perguntas dessa terceira ronda. O Sr. Deputado António Proa faz-me sentido. Naturalmente. É o único inscrito. Portanto, não queria que criasse aqui qualquer conclusão precipitada acerca do facto de eu não ter utilizado a segunda e utilizar agora a terceira. Pode-se ter lembrado, entretanto, está no seu direito, acontece. Não, é uma questão que eu acho que é instrumental e tem que ver com a organização. Exatamente, mas não é o caso. Não, é tão simplesmente, eu há pouco esqueci-me de, Sr. Presidente, por seu intermédio, naturalmente, pedir ao Sr. General se nos podia ou deixar ou fazer chegar a sua intervenção inicial, porque nos era útil naturalmente para os nossos trabalhos. Era tão somente isso. Não foi o Sr. Deputado que esqueceu, fui eu. Fui eu que ao longo das perguntas me fui lembrando várias vezes de fazer esse pedido ao Sr. General e nunca o fiz e chegámos ao fim sem que tivesse feito. Eu penso que não haverá inconveniente nenhum de parte do Sr. General, de resto o depoimento está gravado e portanto seria sempre possível transcrevê-lo, mas obviamente agradecemos e agradecemos todas as informações que nos deu e que nos prestou. Registro dos seus deputados que, enfim, a forma como os seus deputados foram perguntando e a forma como o Sr. General também foi respondendo fez com que esta audição decorresse num tempo até mais breve do que aquele que seria o tempo normal previsto para esta mesma audição. Agradecer, obviamente, mais uma vez ao Sr. General e aos oficiais que o acompanham a vossa disponibilidade e a vossa presença junto do Parlamento. Agradecer-lhe muito particularmente a si, Sr. General, a forma direta, transparente e frontal como respondeu a todas as perguntas dos Srs. Deputados. E não temos mais nada a tratar hoje. Chamar só a atenção aos Srs. Deputados que os nossos trabalhos continuarão na próxima terça-feira, com as audições do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada e com de manhã e à tarde a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Depois, quarta-feira, ex-ministro António Vitorino e ex-ministro Júlio Castro Caldas. Quinta-feira, ex-ministro Rui Pena e ex-ministro Jaime Gama. Sexta-feira, ex-ministro e atual vice-primeiro-ministro, para que não haja confusão, porque não é nessa qualidade que ele vem cá, ex-ministro da Defesa Paulo Portas. Portanto, é a agenda basicamente da próxima semana. Sr. General, mais uma vez, muito obrigado, em nome da Comissão e do Parlamento, pela sua disponibilidade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi um gosto estar aqui. Espero que as respostas tenham correspondido às necessidades de esclarecimento e, sempre que for necessário, no ativo, virei cá. Muito obrigado pela sua proatividade, Sr. General.